Bom dia, tudo bem? Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Provérbios 16. No versículo 16 diz assim: Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina a seus lábios. Favos de mel são palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, olha o que diz a palavra aqui, né? Que melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. A sabedoria, né? Fala lá em Tiago, que aquele que não tem, peça que Deus lhe dará e não lhe jogará em face. Então, nós devemos buscar ter sabedoria, ter entendimento, ter conhecimento, ser sábio. Ser sábio, Salomão foi um homem sábio quando ele guardou os ensinamentos do seu pai, Davi. Quando Davi disse para ele: sirva a Deus com um coração voluntário. Ou seja, servir a Deus sem sempre ficar querendo receber algo em troca. Porque é automático. Quando nós servimos a Deus, Deus nos abençoa. Porque a palavra diz que aquele que se aproxima de Deus, né, sabe que ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Então, a bênção, ela é algo automático quando nós buscamos a Deus. E o que Salomão pediu? Salomão fez um grande holocausto a Deus, sacrifícios, né, de adoração e de louvor. Ele sacrificou muitos bois, muitos animais a Deus, e Deus se agradou da oferta dele, daquela oferta voluntária, daquela disponibilidade que ele fez sem querer nada em troca. E quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. Ele disse que queria sabedoria para poder julgar o povo, cuidar do povo de Deus. Porque depois da morte de Davi, ele foi o seu sucessor no trono. E ele pediu para Deus sabedoria. E ele foi o homem mais sábio. Se você ler o livro de Provérbios inteiro, tem muito ensinamento. Muito ensinamento. E a gente vê como ele era um homem sábio mesmo. Então a gente vê aqui que é mais fácil adquirir a prudência do que a prata, e a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Pessoas que acham que são superiores aos outros, que não precisam de ninguém, que eles são autossuficientes sozinhos, que eles não precisam de ajuda, que eles não precisam de ninguém, que eles não precisam nem de Deus. Aqueles que se acham próprios deuses,
Tem gente assim. Então essas pessoas vão ter as suas quedas precedidas. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, quando a gente atenta prudentemente, com prudência, para a palavra, como eu falei nos devocionais anteriores, virão muitas pessoas falando, pregando, mas nós devemos vigiar para ver se verdadeiramente tudo está escrito aqui. Porque é assim que nós nos portamos prudentemente. Eu fui ensinada assim, a observar tudo e reter o que é bom, e ver se tudo está aqui. Se aquilo que está sendo dito, pregado ali, falado, está aqui, amém. Se não estiver, vigie. Atente prudentemente para aquilo que a palavra está nos ensinando. Se a palavra diz que nós devemos buscar sabedoria, mais do que ouro, mais do que prata, é o que nós devemos fazer. Sermos pessoas sábias, instruídas. O coração sábio será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. A pessoa sábia, ela é mansa, ela é humilde de coração, ela tem sabedoria, ela age com prudência, dos seus lábios sai doçura. Por mais que ela vai te dar um puxão de orelha, ela fala com doçura, ela fala com sabedoria, com amor, como Deus faz conosco. O Pai corrige aqueles que ama, e assim Deus faz conosco. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. A palavra diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Quando o nosso coração ele está cheio da palavra e da presença de Deus, os nossos lábios recebem instrução. Você não fica falando palavras de morte, palavras negativas, palavras depreciativas, não. Você fala palavras de bênção, você abençoa, você profetiza vida, você fala a palavra, você se alimenta, você vive da palavra de Deus. E o nosso coração, quando ele é sábio, ele instrui a nossa língua, ele dá doutrina para os nossos lábios. Os nossos lábios são doutrinados. E desta forma, é mais difícil a pessoa tropeçar em palavras. Por quê? Porque quando ela age prudentemente, as palavras que saem da boca dela não saem sem pensar. Não saem assim, pronto, falei. Não. Quando nós agimos prudentemente, quando nós sabemos olhar para a situação e sabemos o momento certo de abrir a nossa boca, de dar uma palavra para alguém, aí nós mostramos que nós temos um coração sábio e uma boca, uma língua doutrinada, instruída. Tem várias situações em que nós devemos nos calar. Tem várias situações que nós passamos que a gente fica quieto, olha, observa, não fala nada e vai orar e colocar aquela situação diante de Deus. Aí nós mostramos que nós temos sabedoria. Quando nós esperamos, esta é a palavra, o momento certo de falar. Assim é quando um dos cônjuges está alterado, não está bem. O outro vem e começa, pois é, porque eu te falei, porque eu te disse, porque não sei. Ali começa. Não, espere, ouça a outra parte, deixe ele falar, desabafar, dá uma palavra para ele, deixa passar deixa a poeira sentar, né, como a gente se diz.
Ore, diga, Senhor, o que eu falo? Me dá a direção do momento certo de falar com o meu esposo, com a minha esposa. Porque há momentos em que nós devemos ficar quietos, só orar. Vai chegar o momento de falar, vai chegar o momento em que nós vamos poder abrir a nossa boca, dar um conselho para alguém, falar para alguém. Então, nós devemos saber esperar o momento certo, a oportunidade correta para falar. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, quando nós temos uma boca, né, que é sábia, uma língua, né, lábios doutrinados, as palavras são como favos de mel quando saem da nossa boca. Nós temos uma palavra para dar o conforto para uma pessoa, para tirar ela do fundo do poço. Nós temos uma palavra para abençoar, uma palavra de vida, uma palavra positiva. E nós, porque nós sabemos olhar para as situações com o olhar de Deus. E há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, muitas vezes, as pessoas estão trilhando um caminho achando que para ela é direito, mas no final, né, o seu fim são os caminhos da morte, caminhos de destruição. Quantas pessoas acham que pelo seu entendimento próprio, quando elas agem sem orar, sem pedir direção para Deus, ela acha que ela está indo no caminho certo. Mas quando chegar no final, serão caminhos de morte, caminhos, escolhas que só trouxeram dor, destruição, mágoas, né? Feridas. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos buscar a instrução, buscar a sabedoria, como está escrito aqui. A sabedoria vale mais do que o ouro, mais do que a prata. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, pedir, Senhor, eu quero sabedoria, como Salomão pediu. Eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. E Deus deu. Porque ele poderia ter pedido riquezas, reinos. Ele poderia ter pedido, eu quero posses, eu quero isso. Não. Ele não olhou com um olhar ganancioso. Ele não quis ouro e prata. Ele quis sabedoria. E é isso que nós devemos almejar. A sabedoria é a maior riqueza que nós podemos ter. É tão bom quando quando a gente senta com uma pessoa mais velha, né? E começa a escutar aquilo que ela tem para falar, situações que ela viveu, que ela superou, e ela nos instruindo, nos ensinando, nos dando ensinamento daquilo que ela viveu. Quantas pessoas um dia chegaram para você e disseram assim, meu filho, minha filha, escuta o que eu estou te falando porque eu já passei por isso. Dê ouvidos. Não tenha altivez de espírito. Dê ouvidos. Quando uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem experiência de vida, que já passou por situações, vir te dar um conselho, atente, escute. Não se acha sabedor de tudo, porque nós não somos. Nós precisamos buscar entendimento. Ouça a instrução daquela pessoa, né? Todo mundo tem o hábito de dizer assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas quando alguém vem te dar um conselho, a gente deve analisar. Se é para o bem, nós devemos reter sim. Ouvir o que aquela pessoa tem para nos dizer.
Quantas pessoas Deus usa para falar algo, só que a pessoa, na sua altivez de espírito, na sua soberba, ela se acha superior e ela não atenta para aquilo que alguém está tentando abrir os ouvidos, abrir os olhos dela. Porque aquela pessoa que vem te dar um conselho para o bem, ela não quer o teu mal. Ela quer que você prospere, ela quer que você se dê bem, ela não quer que você passe pelo mesmo que ela passou. A mesma coisa é o pai e a mãe. Quando eles vêm dar instrução para um filho, assim como Deus faz conosco, é porque eles não querem que nós venhamos passar por aquelas mesmas situações que eles já passaram, que eles sabem o resultado, que eles sabem o que eles sofreram, como eles foram feridos, como eles conseguiram superar aquilo. Então, quando eles dizem, meu filho, não faça assim, é porque eles já passaram por algo semelhante ou igual. E às vezes a pessoa, meu pai não sabe nada, minha mãe também, só querem se meter na minha vida. Às vezes a pessoa pensa assim, mas atente para aquilo que estão te falando e retenha o que é bom. Analise, veja se vem de Deus, se é um conselho sábio, reflita, aprenda a pedir direção antes de você fazer qualquer coisa, para que você não se frustre. Os planos de Deus, eles não são frustrados. E a palavra de Deus, ela prospera para aquilo que Ele a enviou. Então, esta palavra, ela vai prosperar na tua vida. Ela vai ser bênção na tua vida. Ela vai ser direção para a tua vida, instrução para a tua vida. Então, guarde esta palavra, reflita nela, leia todo Provérbios 16, leia o livro de Provérbios, leia Salmos, leia a Bíblia. Tenha essa base. Busque o conhecimento que está aqui e você vai ser sábio. Você vai ter um coração instruído, lábios doutrinados, a falar aquilo que é bom. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo este devocional, por cada pessoa, Pai, que vai refletir nas suas atitudes, que vai buscar sabedoria, que vai buscar entendimento, que vai começar a analisar o caminho que ela está seguindo, as escolhas que ela está fazendo, as escolhas que ela fez, as suas colheitas, como estão sendo, que elas passem a analisar se o caminho que elas estão seguindo são caminho de vida ou são caminhos de morte. Que esta pessoa, Pai, busque o entendimento, busque a sabedoria, peça para que o Senhor a dê, que sejam pessoas com um coração sábio, que as palavras que saírem da sua boca sejam como favos de mel, por mais que sejam para corrigir e para instruir, serão doces para aquele que recebe, porque vão sentir o amor, vão sentir através das palavras que sairão da boca deles, de que esta pessoa quer o melhor, quer instruir com amor, assim como os pais cuidam dos seus filhos. Que nós tenhamos, Pai, este coração sábio, amável, que nós tenhamos doçura nos nossos lábios, um coração instruído, um lábio instruído, uma boca, um lábio doutrinado a falar a tua palavra, Pai. Esta é a minha oração. Que palavras de paz, palavras de vida, de bênção, de cura, de salvação e de prosperidade saiam dos nossos lábios e que o coração esteja cheio da tua palavra, da tua presença, do teu amor e da tua sabedoria e do teu perdão. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.